Bem-vindos, pessoal, a mais uma aula de Física Moderna e hoje a gente vai falar sobre Física de Partículas. O objetivo é que vocês desenvolvam uma compreensão introdutória e ampla sobre esse tópico e a bibliografia que a gente vai usar vai ser o Hardy Resnick, do capítulo 49. A gente vai começar falando sobre a nomenclatura, quanto ao spin e a força. Quanto ao spin a gente vai estudar férmions e bósons e quanto à força a gente vai estudar hadrons e leptons. Dentro dos hadrons a gente vai falar sobre os mesons e os baryons. Depois disso a gente vai para antipartículas, finalmente o modelo padrão. Quanto ao spin, momento angular de spin, lembrando que era dado por S vezes Planck. O S pode assumir valores tanto inteiros como semi-inteiros. 1, 2, 3, e semi-inteiros 1 meio, 3 meios, 5 meios, assim por diante. Quando nós temos o spin inteiro, a gente pode ter várias partículas no mesmo estado quântico. Ao passo que se a gente tem o S sendo semi-inteiro, a gente só pode ter uma partícula por estado quântico, aqui obedecendo a exclusão de Pauli. Então, por exemplo, nesse grupo aqui a gente pode ter fótons, vários fótons no mesmo estado quântico, e nesse caso aqui a gente tem, por exemplo, elétrons, prótons e nêutrons. Apenas uma partícula dessas por estado quântico. Esse grupo aqui o pessoal chama de bóson, e esse grupo aqui o pessoal chama de férmions. Aqui em homenagem a Bose e aqui em homenagem a Fermi, Enrico Fermi. Quanto à força, a gente tem dentro do núcleo forças fortes e forças fracas. A força forte é aquela que compensa a repulsão coulombica. Imagine que nós temos dois prótons, eles vão ter uma repulsão coulombica bastante forte, mas no entanto o núcleo é mantido estável, isso por causa da força forte. Já a força fraca está envolvida em processos como esse aqui, do decaimento de nêutron livre. O nêutron livre, fora do núcleo, depois de uns 14 minutos mais ou menos, ele decai num elétron, um próton e um neutrino do elétron. Esse elétron que é ejetado é conhecido como partícula beta, que a gente viu na aula anterior. Esse neutrino também, pessoal, não é um neutrino qualquer, é um neutrino do elétron. É um neutrino que está relacionado apenas ao elétron. Então, por exemplo, se a gente bombeia um sólido com o neutrino do elétron, lá dentro nós vamos ter apenas a formação de elétrons, e não outras partículas, como por exemplo o muon. Aquelas partículas que sentem bastante a força forte, muito mais intensamente do que a força fraca, são conhecidas como hadrons. Os hadrons eles podem ser bosônicos, e aí nós temos os mesons. Um exemplo clássico é o pion. E eles podem ser também fermiônicos. Quando eles são fermiônicos, são conhecidos como baryons. E uma partícula é o próton. Essas partículas hadrônicas, elas têm estrutura. O que isso quer dizer? Se a gente tentar quebrá-las, vai aparecer mais coisa. Isso foi postulado em 1964 por Murray Gell-Mann, que até acabou ganhando o prêmio Nobel com esse modelo. O modelo dele consistia de quarks. Ele começou, na verdade, com 3 quarks. Quark chamado up, down e strange, ou estranho em português. Isso aqui não tem nenhum significado físico, são apenas nomes que ele deu a essas partículas. Essas 3 partículas têm spin 1 meio, mas a carga do up é 2 terços, a do down menos 1 terço e o estranho menos 1 terço. Então, compondo com essas partículas, a gente consegue formar os hadrons. Por exemplo, o próton é composto por um quark up, outro quark up e um down. Se a gente faz o somatório de cargas, 2 terços mais 2 terços, menos 1 terço. Up, up, down. 2 terços, 1 terço, vai nos dar a carga positiva 1. Já o spin, nós temos 3 vezes 1 meio, vai nos dar 3 meios, o que é conhecido para o próton. Além desses quarks, existe também o quark charm, o top e o down. Ainda em relação à força, se a gente tem a força fraca, partículas que sentem muito mais a força fraca do que a forte, são conhecidos como leptons.
Dos leptons nós temos o elétron, nós temos o neutrino, nós temos o muon e o tauon. E eles não possuem estrutura. No caso dos leptons, eles sequer sentem a força forte. Na força forte apenas atuam nos hadrons. Os leptons são totalmente transparentes à água. Em 1928, nós tivemos Paul Dirac trabalhando com antipartículas. E aqui a gente tem uma coisa interessante. Vamos pegar, por exemplo, leptons. Para o lepton a gente tem o elétron, mas a gente tem a antipartícula do elétron, que é o positron. É a mesma partícula, mas com carga diferente. Um elétron carga negativa, o positron é um elétron com carga positiva. Quando os dois se encontram, eles geram 2 vezes raio gama, com energia de aproximadamente 2 mega electronvolts. 2 gama para fazer compensação de momento, mas a gente não vai entrar nesse detalhe. Já baryons é um processo diferente. Vamos pegar, por exemplo, o próton e o antipróton. Quando eles entram em contato, nós temos a geração de 4 píons mais 4 antipíons, com energia de aproximadamente 2 gigaelectronvolts. O tempo médio de vida desse píon é coisa de 26 nanosegundos. E ele decai para um antimíon e um neutrino do míon, com energia de aproximadamente 34 megaelectronvolts. O neutrino do míon ele é intimamente ligado ao míon. Tá? Se a gente bombardeia um sólido com o neutrino do míon, lá dentro a gente vai formar apenas míons. A mesma coisa que aconteceu com o neutrino do elétron. São 2 neutrinos, mas diferentes. O antimíon ele é bastante instável. O tempo de vida médio dele é de 2 microsegundos. Ele decai depois disso e vai gerar um positron, um neutrino do elétron e um antineutrino do míon, com energia de aproximadamente 105 megaelectronvolts. E com isso a gente pode elaborar o modelo padrão. Dos quarks, nós temos o up, down, o charme e o estranho, top e bottom. Dos leptons nós temos o elétron, o míon, o tauon e os seus respectivos neutrinos. Obrigado pela atenção, pessoal. Qualquer dúvida me mandem por e-mail. Até logo.